Então, sempre uma vez por mês, nós temos as narrações de mitos e lendas para que vocês possam conhecer as origens e significados das mais diversas expressões mitológicas espalhadas ao redor do nosso planeta. E, lembrando, o mito é sempre uma narração sobre as origens que envolve a ação e intervenção dos deuses, são os criadores, aqueles que dão origem aos mais diversos fenômenos. E lendas geralmente são histórias fantásticas, fabulosas, envolvendo seres também fantásticos e fabulosos, que não necessariamente são deuses. Então hoje nós vamos conhecer um mito básico, o mito de Mari e Sugar. Mari seria uma espécie de mãe natureza, uma deusa mãe, como uma Nossa Senhora dentro do catolicismo, uma santa, mas um ser com caracteres e com poderes especiais, inclusive um ser metamorfo. Poderia se transformar em pássaros, em vaca. E Sugar. Sugar era uma serpente primordial. É muito comum nas mitologias a figura da serpente. Em algumas a serpente é uma figura maligna, em algumas mitologias, em outras ela é uma figura benigna. Aqui, Mari e Sugar são dois elementos fundamentais que, quando se unem, fertilizam o mundo, fazendo chover, mas ao mesmo tempo castigam o mundo, punem o mundo, muitas das vezes com um dilúvio. A gente está vendo aí as enchentes lá no Rio Grande do Sul. Na mitologia clássica, aquele fenômeno ali seria a união de Mari e Sugar. Quando eles se unem, caem as chuvas, as tempestades. Essa chuva é para fertilizar o solo, mas às vezes, segundo essa mitologia, esses deuses, essas divindades, essas figuras lendárias também têm o poder de imprimir castigo aos seus povos. Então o mito clássico é o anterior ao século IV depois de Cristo. Na mitologia do povo basco, do norte da Espanha e também do sul da França, um tipo de ninfa, de deusa mãe. Ninfa é uma jovem bela nas mitologias, chamada Lamiac. Ela habitava a região campestre, nos campos, mais precisamente grutas. Uma das mais conhecidas era a Mari, famosa espécie de deusa mãe, uma mãe natureza, que vivia em cavernas e nas montanhas e era servida por um grupo de bruxas. As bruxas que a serviam e prestavam culto a ela. Essas bruxas eram chamadas de Sorginac. O marido dela era uma serpente, era um ser parecido com uma serpente, em algumas versões do dragão, era chamado de Sugar. Então, toda sexta-feira eles se encontravam e faziam tempestades. Ou, em outras ocasiões, também sempre se encontravam chovia. Essa chuva poderia ser um grande dilúvio, poderia ser só para fertilizar o solo. Tem outros contos aí onde a Mari era uma humana transformada em uma bruxa, que era capaz também de controlar as condições climáticas. Então, em todas as versões do mito, mesmo que haja variações, ambas as figuras, Mari e Sugar, representam aí, principalmente através da sua união, a fertilidade da terra através das chuvas e tempestades. Então, esse aí é o mito de Mari e Sugar. Alguma dúvida aí sobre esse mito? Tranquilo? Favorável? Boa? Vocês acreditam que as chuvas e tempestades são castigos de deuses para as pessoas? Não. Tem gente que anda postando isso aí nas redes sociais, não sei se vocês viram. Deus chorou, a chuva saiu. Algum que aconteceu no Rio Grande do Sul, porque lá é o estado com o maior número de religiões de matriz, ou de pessoas que integram religiões de matriz africana, como Umbanda e Candomblé. Você acha que um Deus, que é amor, ele vai castigar pessoas dessa maneira? Principalmente pessoas inocentes, porque afetou foi ele, né? Um contingente significativo de pessoas, e nem todas essas pessoas eram dessas religiões. Afetou animais. Oi? Pois é, matou animais, afetou, foi geral.
E aí a gente pega, qual é os estados que mais têm evangelho no Brasil? São 2 os estados que mais têm evangélicos. São a galera que geralmente tem preconceito com as religiões de matriz africana. É o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Esses 2 estados também têm enchentes recentemente. Em Petrópolis, no Rio, que é o segundo estado com o número de evangélicos do país, recentemente também teve chuvas lá que matou ainda mais gente. No sul até agora foram 148 a última vez que eu vi. Lá no Rio de Janeiro, foi quando teve as chuvas em Petrópolis, foram mais de 400 pessoas. Inclusive um amigo meu, que tinha feito filosofia, foi seminarista. Ele tinha saído do seminário, tinha acabado de casar, morava numa casinha, a chuva levou a casa dele. Então, será que é isso? Será que é Deus castigando as pessoas? Ou será que esse é mais culpa nossa? Porque os seres humanos têm se aglomerado cada vez mais em cidades. As cidades têm uma cobertura artificial, que é a pavimentação. Essa pavimentação, o concreto, o asfalto, ele não deixa a água escorrer. Isso é uma piscina, ele atrapalha mesmo. Então, se a gente pegar a década de 80, nós tínhamos 4 milhões de pessoas no mundo. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. E cada vez mais pessoas concentradas nas cidades. Antigamente as pessoas moravam no campo. Por isso que dilúvios, chuvas assim, não afetavam tanto. Agora afetam cada vez mais, porque o ser humano se aglomera cada vez mais em cidades. O ser humano também, através da sua ação, ele acaba acelerando o processo de aquecimento global. Esse aquecimento global faz com que fenômenos extremos, como chuvas, que aconteceram no Rio do Sul, aconteçam com cada vez mais frequência. E aí nós temos desastres cada vez mais frequentes também. Minhas dúvidas se são os deuses que fazem essas coisas. A não ser que sejam deuses muito maus. Né? Então, por hoje é isso aí, galera. É beleza, né? Oi? Eu tô mandando